A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. É sempre uma honra e um prazer ter você aqui conosco. Bem-vindo a mais uma videoaula da classe de jovens da Escola Bíblica Dominical, da nossa revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre estamos estudando os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Na lição anterior, lição número 10, nós estudamos sobre João Batista. Prepare o caminho do Senhor. Hoje estamos na lição número 11, vamos estudar uma personagem feminina, a mulher samaritana, a diferença que a água da vida faz. Por gentileza, já deixa aqui embaixo o seu gostei. Se no final você mudar de ideia, coloque o seu dislike, o seu não gostei. Mas, por gentileza, deixe os seus comentários, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por essa aula. Vamos ao texto do dia. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. A síntese diz: a samaritana, numa conversa com Jesus, teve a sede da sua alma saciada pelo Mestre. Quais são os objetivos desta videoaula? Mostrar o caminho a ser percorrido por Jesus para a Galileia. Segundo objetivo, explicar o que era a água da vida oferecida por Jesus. E terceiro objetivo, conscientizar de que Jesus é verdadeiramente o Cristo. Leiamos o texto bíblico em João capítulo 4, do versículo 1 ao 15. Se eu fosse você, eu abriria a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, para que a gente possa melhor estudar sobre esta personagem. Leiamos o texto bíblico. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der
nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então nós temos aqui a mulher samaritana. Vamos à introdução. O evangelista João apresenta uma história ocorrida no ministério de Jesus, quando ele passa por essa cidade, Samaria, essa região. Naquela terra desprezada pelos judeus, Jesus se dirige à localidade onde havia um poço e, quebrando um protocolo, fala com uma mulher samaritana. O impacto da palavra do Senhor foi tão grande que o testemunho daquela mulher alcançou a localidade em que ela vivia, a ponto de o Senhor dizer aos seus discípulos: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. João 4:35. Então, nós temos aqui, logo na introdução, um encontro inusitado, né? Primeiro, de um judeu com uma judia, e era uma mulher samaritana. Mas vamos ver o desenrolar dessa história. No caminho para a Galileia, uma rota necessária para Jesus. Ao narrar a história da mulher samaritana, João descreve que o encontro dela com Jesus se deu em território samaritano. Jesus retirou-se da Judéia em direção à região dos Galileus e precisava passar por Samaria. O povoado por onde Jesus passou, Sicar, era o local que Jacó dera a José, no qual tinha um poço, e esse servia de abastecimento de água para pessoas e animais naquela região. Então, era uma rota que Jesus escolheu. Havia uma outra rota, que normalmente era a praticada pelos judeus, para não ter contato com os samaritanos. Mas Jesus preferiu, achou necessário passar ali por aquela região. Vejamos, Jesus deixou a Judéia e se dirigiu para a região da Galileia, um ambiente repleto de influência gentia, e nesse caminho passou por Samaria. É possível que houvesse outras rotas para que o Senhor fosse para a Galileia, mas João registra que era-lhe necessário passar por Samaria. João 4:4. Havia uma grande obra aguardando Jesus na região dos gentios, mas antes de chegar lá, Samaria precisava ser visitada. Uma cidade dentro do território dos desprezados samaritanos receberia a visita do Eterno. Se na Judéia Jesus seria objeto de curiosidade, em Samaria a sua chegada traria alegria, não apenas para uma mulher, mas para muitos samaritanos. Então veja, assim como aconteceu em Genezaré, né, lá em Gadara, aqui também Jesus ele foi àquele local intencionalmente, porque Jesus sabe onde é necessária a sua presença. E aqui era necessária ali em Samaria, em Sicar. Vamos adiante. Número 2, voltando à mulher samaritana, que é a nossa personagem. A mulher trabalhadora. A samaritana não era uma pessoa preguiçosa. Aqui de novo, lembra da preguiça e de José, que era um trabalhador, que nós já estudamos? Essa mulher aqui também, ela não era uma pessoa preguiçosa. É dito por João que o encontro de Jesus com a samaritana deu-se quase à hora sexta, que era perto do meio-dia. João 4:6. Esse não é necessariamente o melhor lugar, o melhor horário, melhor dizendo, para se buscar água.
Experimente andar nesse horário com um cântaro de barro vazio sobre seus ombros e voltar para casa com esse cântaro cheio. A samaritana não foi ao poço saber da vida das pessoas da sua aldeia e foi trabalhando que a encontrou a salvação de sua alma na pessoa de Jesus. Então, essa samaritana, ela foi sozinha e ela estava trabalhando, buscando água para a sua casa, para a sua família. Ela era uma mulher trabalhadora. Eu e você também, nós já dissemos isso, é muito importante nós sermos trabalhadores. Deus, ele ama o trabalhador, aquele que se esforça, aquele que busca, aquele que age, aquele que faz alguma coisa, aquele que sobrevive, não aquele que fica parado, preguiçoso, tá? Então ela era uma mulher trabalhadora. Subtópico 3, uma mulher ciente dos costumes de sua época. Ela não era uma pessoa ignorante, uma pessoa sem conhecimento. Vamos ver. Ao receber de Jesus o pedido de um pouco de água, a mulher fez o primeiro questionamento. Qual era? Como um judeu vinha pedir água a uma mulher e, para piorar, e samaritana? Sua pergunta mostra que em sua mente a desunião entre judeus e samaritanos não poderia ser esquecida. Séculos de contendas entre esses povos estavam vivos nos corações de cada um deles. Samaritanos eram vistos pelos judeus como pessoas impuras, misturadas. Samaria também era vista como um ambiente onde se havia praticado a idolatria. Foi em Samaria que o rei Acabe instalou um templo a Baal. Está lá em 1 Reis 16, 32. Vale lembrar da conversa de Jesus com um doutor da lei, que desejava saber quem era o seu próximo. Ao que o Eterno contou uma parábola onde um samaritano misericordioso era o personagem que se destacava, socorrendo um homem que vinha de Jerusalém a caminho de Jericó. Ao fim da parábola, Jesus pergunta quem agiu de misericórdia, e o homem questionado sequer pronuncia que foi o samaritano. Ele diz somente o que usou de misericórdia. Está lá em Lucas 10, 37, a parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. Então veja que havia uma guerra entre judeus e samaritanos. O próprio texto bíblico que nós acabamos de ler na leitura bíblica diz que eles não se comunicavam no versículo 9. Os judeus não se comunicam com os samaritanos, né? Os assírios, quando conquistou Samaria, ele mandou ímpios para lá. Ele colocou um povo para se misturar com os nativos da terra. E ali, então, virou uma mistura. Eles adoravam ao mesmo tempo a Deus, mas não deixaram os seus ídolos, não deixaram a sua idolatria. E isso porque eles aprenderam as leis de Deus. Antes de aprender a lei de Deus, eles começaram a adorar ídolos lá naquela terra, e Deus mandou leões para matar as pessoas. Então o rei da Síria mandou um sacerdote para ensiná-los a adorar a Deus, mas eles, mesmo assim, adorando a Deus, também adoravam aos seus ídolos. Por isso eles eram considerados um povo misturado, um povo impuro. E por isso os judeus não compartilhavam a mesma fé com eles, não aceitavam, né, a religião, a religiosidade deles. Então era essa a dificuldade entre esses dois povos. Foi por isso que a mulher perguntou: como é que o senhor, sendo um judeu, né, vem falar comigo, uma mulher samaritana? Né? Já não podia falar com mulher, quanto mais samaritana. Mas vamos ao tópico 2.
a água para a vida eterna. Onde, pois, tens água viva? A segunda pergunta da samaritana é uma resposta à declaração de Jesus. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Está lá em João 4,10. Jesus vai evangelizando a samaritana à medida que ela vai lhe fazendo perguntas. De forma paciente, Jesus vai respondendo os questionamentos diversos dela. Uma fonte de águas vivas só pode ser usufruída por alguém que tenha acesso a ela. Jesus não tinha um balde com corda para tirar água do poço de Jacó. Como iria oferecer água viva? A mulher olhou para Jesus e viu nele um judeu ao lado de um poço, sem os instrumentos necessários para se prover de água. Jesus, por sua vez, ofereceu a ela uma água que saciaria a sua alma por toda a vida. Então veja que aqui Jesus vai conversando com essa mulher samaritana, ela vai fazendo perguntas, ele estava ali ao lado do poço e ele disse, olha, se você conheceras o dom de Deus, quem te pede água? Ela falou, mas o senhor não tem com que tirar essa água? Então, ele aqui já está evangelizando e oferecendo a ela água viva, que é o segundo subtópico, quando diz assim, ela pergunta para ele, és maior que o nosso pai Jacó? Ela está perguntando para Jesus, o senhor é maior do que Jacó? Maior do que o patriarca? Né? A pergunta da mulher mostra que ela tinha uma referência histórica. Veja que essa mulher ela era inteligente, ela era estudada, ela sabia o que ela estava falando. Né? Por isso nós falamos da importância de não ser, da pessoa não ser ignorante. A pessoa precisa conhecer, precisa aprender, precisa estudar, precisa ler, precisa frequentar culto de ensino, precisa frequentar a escola bíblica dominical, precisa ler a Bíblia, precisa aprender com os mestres. Nós não podemos ser ignorantes, precisamos aprender. E aí, ela tinha uma referência histórica. Jacó era considerado o ascendente dos que moravam naquela região. Então, eles se consideravam descendentes de Jacó também, tanto quanto os judeus. Ele tinha recebido a primogenitura, enganando o pai Isaque. Está falando de Jacó, que estava velho e cego, né, o Isaque, e ainda colocou Deus na história. Quando questionado por que havia retornado tão rápido da caça, se fazendo passar por Esaú, disse que, aí ele vai citar Gênesis 27:20, o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Jacó, após anos, viu o que era enganar e ser enganado. Todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, conhece a história de Jacó, que enganou seu irmão Esaú e enganou seu pai, juntamente com a conivência da sua mãe, né, para poder tomar a bênção da primogenitura, para ser o líder da família, para ser o herdeiro. Então ele enganou o seu pai. É sobre isso aqui que a mulher está falando. És maior que o nosso pai Jacó? Está fazendo uma referência histórica a esse texto. Para a mulher samaritana, a grandiosidade de Jacó era inegável. E seu ponto de referência é redirecionado por Jesus, quando ele diz que quem bebesse da água daquele poço teria sede novamente, que é uma água comum. Mas Jesus não deturpou a imagem de Jacó, mas retornou a conversa no ponto principal, a sede que só pode ser saciada nele. Jacó deu a eles um poço, Jesus lhes oferecia
a possibilidade de terem neles mesmos fontes de água viva, limpa e inesgotável. Aí Jesus, ele entrou na alma da mulher, porque ela falou, essa fonte de água aí eu quero, porque água para beber é uma coisa muito simples, agora essa daí eu nunca ouvi falar. Então ela foi fisgada pelas palavras de Jesus. Isso é muito importante. Eu e você também precisamos estar atento quando Deus falar conosco, porque certamente terá mistérios, terá revelações, terá coisas maravilhosas Deus tem para te revelar e para me revelar, como fez com essa mulher aqui na fonte ali do poço de Jacó. Número 3. Ela declarou, não tenho marido. Vamos ver isso aqui. É impressionante como Jesus se preocupa não apenas com a vida espiritual daquela mulher, mas também com a sua vida afetiva, emotiva, emocional. No desenvolver daquele diálogo, o mestre diz à mulher que chame o seu marido. E a resposta dela é que não tinha um. Então aqui em parte é verdade. Vamos ver. Jesus aproveita e comenta que ela havia dito a verdade, pois tinha um relacionamento com um homem possivelmente casado com outra mulher. Como um judeu estranho naquela aldeia, poderia saber que a mulher havia passado por 5 casamentos e que o relacionamento que tinha naquele momento não se enquadrava dentro da orientação de Deus, o casamento. Então veja que é um questionamento. Essa parte da história nos mostra que a samaritana buscou várias vezes ser aceita e amada, mas que em todas essas buscas houve rupturas. Somente em Deus ela seria uma mulher completa. O Evangelho de Cristo não se propõe apenas a salvar a pessoa de seus pecados, mas também de completar o que está faltando. Jesus não condenou a mulher na busca pelo amor conjugal, mas deixou claro que aquele relacionamento não trazia para ela o reconhecimento devido e esperado, ou seja, ela estava no 6º relacionamento e era um relacionamento adúltero. Então isso Jesus ele revelou para ela que ela já tinha tido 5 maridos, 5 homens, 5 relacionamentos e estava tudo errado. Então veja que aqui Jesus estava tratando com ela no aspecto físico, no aspecto afetivo, no aspecto do corpo, da alma e do espírito. Mas vamos adiante, tópico número 3, e nós já estamos terminando. Este é verdadeiramente o Cristo. Vejo que és profeta. É uma constatação da mulher samaritana. Jesus recebe da mulher uma declaração impressionante, a de que ele era um profeta. Em Israel, várias declarações foram dadas sobre Jesus, como a que ele era samaritano e tinha demônio, está lá em João 8,48, que ele expulsava demônios por Beelzebu, está lá em Mateus 12,24, e que ele era comilão e beberrão e amigo de pecadores, Mateus 11,19. Eram declarações vindas de pessoas que estavam vendo milagres e ainda assim rejeitavam o Filho de Deus. A samaritana, por sua vez, foi reconhecendo que aquele jovem judeu tinha o que os profetas do Antigo Testamento tinham, o que era a capacidade de saber de certas informações pelo Espírito de Deus. Então veja a constatação dessa mulher, Ela viu que Jesus ele era um profeta, ele tinha revelações de Deus, ele enxergava o que ninguém mais enxergava. Na prática,
o que nossas palavras e nossas atitudes dizem acerca de Jesus? Que percepção temos quando ouvimos sua palavra, vemos seus milagres em nossos dias? Como é que nós nos relacionamos com esse Jesus, com a sua palavra? Como nós reagimos? É isso que ele está questionando aqui. Ela disse: vejo que és profeta. Segundo, em espírito e em verdade, que significa uma das palavras manifestas por Jesus que causam mais impacto é a sua referência à adoração ao Deus eterno. A samaritana, de acordo com o pensamento de sua época, havia vinculado sua adoração a um local de culto, lembrando que o Templo de Jerusalém era o local de culto mais importante em Israel para um judeu. Tá? Então, ela estava pensando no local de culto. Ela tinha essa visão. O Monte Gerizim contrastava com Jerusalém no quesito adoração para judeus e samaritanos. Jesus diz que a salvação vem dos judeus e a seguir mostra que Deus procura adoradores e não necessariamente a adoração. Então, aqui Jesus está dizendo em João 4:23 que Deus está preocupado com pessoas e não com a adoração delas. Ou seja, nós sabemos que não está desvinculado a adoração e adorador, mas para o judeu o importante era a adoração e não a sua pessoa. Tá? Deus, ele vê diferente, é o que Jesus está falando. A adoração existia, mas geralmente era mecânica, baseada em rituais, em liturgia, né? O próprio Jesus, em outra ocasião, mencionou o profeta Isaías 29:3. Pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Então eles estavam preocupados com a adoração, mas a vida deles era uma tragédia, a vida pessoal. Eles achavam que, não, se eu oferecer uma boa adoração, Deus fica feliz. E aí, na minha vida, eu posso fazer o que eu quiser. E aí Jesus teve que realinhar esse pensamento. Quando ele diz, o ritual de adoração era respeitado, mas o viver de acordo com a vontade de Deus havia sido substituído pelo afastamento para com o Senhor. O culto havia se transformado numa forma de manifestar uma tradição cultural passada de pai para filho. O mesmo pode ocorrer em nossos dias. É possível para algumas pessoas cultuar no santuário e fora dele ter uma vida que não corresponda aos momentos de adoração no templo, que é o que eu acabei de falar. Na igreja você é crente, mas no trabalho você é outra pessoa, você vive como todo mundo vive. Tá? É isso que ele está falando. Jesus não disse que a adoração não poderia ter uma ordem. Foi ele mesmo que estipulou a ordem do culto no templo, como deveria ser feito, quais as roupas. Ele não está dizendo que aquilo estava errado, né? A liturgia faz parte do nosso culto, onde ordenamos os momentos das nossas atitudes de louvor, do ato de ofertar, do momento de ouvir a palavra, e isso é correto, é o que nós acabamos de falar. O que Jesus deixou patente é que o nosso culto a Deus deve ser entregue por inteiro, em espírito, numa adoração feita com sinceridade e em verdade, sem máscaras. É bem verdade que nós estamos vivendo numa pandemia e nós não podemos tirar a máscara, né? Temos que preservar a saúde do outro, mas aqui ele está falando de máscaras subjetivas, né? A gente ser uma coisa na igreja e outra coisa em casa, em outra coisa na rua. Nós temos uma aparência de cristão, mas a essência é de ímpio.
Isso é que ele está falando aqui da máscara, né? Eu só fiz um trocadilho com a máscara em momento de pandemia, né, de preservação da saúde, mas nós voltamos aqui ao sentido original que ele está falando, né? Nós temos que tomar cuidado para não sermos cristãos mascarados, adoradores na igreja e fora dela uma vida de impiedade, como era o caso dos fariseus, saduceus e os religiosos da época de Jesus, que lá em Mateus 23 ele fala: vocês falam, ensinam, mas vocês não vivem aquilo que ensinam. E Jesus mandou os verdadeiros adoradores tomar cuidado com isso, né? Nós temos que ser verdadeiramente adoradores, praticantes da palavra de Deus. E por último, subtópico 3, vinde e vede. Então, depois desse tópico 2, que os adoradores têm que adorar a Deus em espírito e em verdade, aí diz, vinde e vede. A conversa que aquela mulher teve com Jesus a impulsionou a levar as boas novas aos demais samaritanos daquela localidade. Nenhum momento que passamos com Jesus é sem importância. Os samaritanos de Sicar foram falar com Jesus e ao fim do encontro pediram que ele ficasse em Samaria. O mestre ficou ali 2 dias e foi reconhecido como verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João 4:42. Os samaritanos, que eram desprezados pelos judeus, viram em Jesus a salvação de Deus, ao passo que em seu ministério o Salvador diversas vezes foi rechaçado pelos judeus. Como disse João, veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1, versículo 11. Os samaritanos ali foram feitos filhos de Deus, pois creram no Senhor Jesus. Aqueles que creem em Jesus como Filho de Deus recebem um poder que nenhum ser humano possui, o de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Tal poder de transformação só pode ser dado por Deus para aqueles que creem. Aqui entra a fé. A responsabilidade de crer é de cada ser humano. Os samaritanos viram e creram no que Jesus disse. Eles creram na palavra de Jesus. João não registra milagres ocorridos entre aqueles samaritanos, nem qualquer outro sinal que não fosse as palavras de Jesus. Eles creram no que ouviram, ao passo que dentro de Israel, locais como Betsaida, Corazim e Cafarnaum, que presenciaram sinais feitos por Jesus, permaneceram incrédulos. Quanta diferença faz a incredulidade, como também faz diferença o estar aberto a ouvir a palavra de Deus. Veja como é fundamental a crença, a fé na palavra de Deus. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, cuidado com sinais, com prodígios. Isso não significa muita coisa, isso são só sinais. O fundamental é a exposição da palavra de Deus. Dê crédito à palavra de Deus. Leia a Bíblia, ouça a Bíblia, confira na Bíblia tudo aquilo que você ouvir, porque disso daí dependerá a sua salvação. É isso aqui que esses samaritanos, veja que nós acabamos de ler, que lá em Samaria, depois daquele encontro com a mulher samaritana, Jesus ficou ali 2 dias e não há nenhum indício de que Jesus fez sinal, curou alguém, não. Ele só pregou e ensinou a palavra. E diz o texto que eles creram que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Ah, então isso é muito importante, que às vezes a gente, na nossa inocência, a gente quer barulho, a gente quer profecias, a gente quer show, a gente quer homens que falem uma coisa muito fluente, que falem bonito, que tragam muitas novidades, que mexam com a galera, como diz um amigo meu, pregador, e no final das contas, aquilo é só barulho. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Vamos à conclusão? Na conclusão, o comentarista diz que o encontro de Jesus com a mulher samaritana nos mostra que é possível trazer para Deus uma adoração sincera e verdadeiramente espiritual. Também mostra que para Deus não importa o sexo da pessoa, sua condição social ou seu estado civil, pois Deus ama a todos e deseja que sejam alcançados pelo Evangelho. Revela também que o testemunho de uma pessoa pode transformar uma localidade inteira e que a fé naquilo que Jesus diz é suficiente para que as pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. A importância da palavra de Deus. Por isso, meu irmão, sempre tenha a sua Bíblia. Confira tudo, medite na Bíblia, ore a Bíblia, pense na Bíblia, ande com a Bíblia e pregue a Bíblia Sagrada. Na próxima lição, infelizmente, nós vamos estudar sobre Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. Veja que aqui nós estudamos sobre a mulher samaritana, a diferença que faz a água da vida, E depois nós vamos ver sobre Judas, que ele andou com Jesus, mas isso não fez diferença na vida dele. Que Deus te abençoe e te guarde. Mais uma vez, deixa aqui embaixo o seu gostei, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas e até a próxima, se Deus quiser.